Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, hoje trazendo mais um vídeo sobre Python. Nos vídeos anteriores foram introduzidos alguns conceitos sobre a linguagem Python e nos últimos vídeos foram apresentados os tipos de dados que a linguagem Python oferece para o programador, que são os tipos de dados, o mecanismo por onde o programador consegue representar na linguagem de programação informações do mundo real. Tentei produzir vídeos curtos com o intuito de ser objetivo e passar a informação de forma rápida, Então tentei ser o mais objetivo possível. No vídeo de hoje veremos estruturas de controle condicional, que são as estruturas se não, e também tem uma outra estrutura que é o se não mais se. Quando estivermos vendo exemplo, isso aqui ficará mais claro. Até o momento, os exemplos foram apresentados diretamente no terminal por se tratarem de exemplos muito simples e pouco úteis, poderia dizer assim. Agora, utilizando estruturas de controle, torna-se possível criar algo mais interessante, algo mais útil. Por isso, escreveremos o código em um arquivo e não apenas no terminal. Eventualmente, continuaremos utilizando o terminal para apresentar algum comando simples e ver a sua execução imediatamente, mas em geral vou tentar fazer a maioria dos códigos aqui no arquivo e fazer a execução por meio do terminal, tá bom? Então, já que nós vamos trabalhar com arquivos, seria interessante definir um arquivo modelo, template, para que todas as vezes que se precisar criar um novo programa, não precisar digitar todas as configurações básicas de um programa em Python, que é como acontece nas linguagens C, C++, Java, C#. Essas linguagens possuem uma configuração básica para que o programa seja utilizado, seja compilado, seja interpretado. E com Python não é diferente, Existem algumas instruções básicas que eu posso trazer nos meus arquivos que significam alguma coisa. Por exemplo, esse programa aqui, programa.py, tem essas duas linhas, que são, nesse caso aqui, as configurações que eu estou citando, configurações básicas. Essas configurações eu já tinha definido nesse programa em alguns vídeos atrás, na verdade, no segundo vídeo dessa série. Agora, com as instruções condicionais, é possível checar condições e modificar o comportamento do programa de acordo com essas condições. Baseado nessas condições, o programa terá um comportamento ou outro. O meu programa vai acabar se tornando um pouco mais interativo, um pouco mais dinâmico. A forma mais simples é a instrução if, que é a instrução se. Por exemplo, vou utilizar esse programa, que eu já abri, já está aberto, e eu vou definir aqui nessa linha a variável x e vou atribuir a ela o valor 4, por exemplo. Então, lembrando aqui que não existe a necessidade de utilizar ponto e vírgula para as instruções em Python, então basta que eu faça isso e vá para a próxima linha. Também não existe a necessidade de dizer aqui qual que é o tipo da minha variável. A linguagem faz essa definição no momento em que está executando a interpretação do código. Isso é feito dinamicamente, não precisa declarar a variável, dizer qual o tipo daquela variável. Então, x recebe 4, criei a variável x, que contém o valor 4. Opa, deixa o auto passar. Muito bem. E agora eu posso utilizar o comando if. Esse comando ele é o responsável por definir, ele vai ser responsável por definir qual instrução vai ser realizada de acordo com uma condição. Então, como é que é a definição do if? Eu tenho aqui um if, tenho aqui uma condição, em seguida eu tenho 2 pontos, e a partir dos 2 pontos eu começo meu bloco de comandos. Se você voltar alguns vídeos atrás, eu comento a respeito de blocos, e aqui eu estou trabalhando com um bloco de comandos. Dentro desse if eu poderia ter um ou mais comandos. Só adiantando que eu poderia criar um bloco sem nenhum comando, sem nenhuma instrução. Se eu quisesse fazer isso por alguma razão, basta que eu utilize pass, tá bom? Então, aqui em condição vai ser, eu vou colocar aqui uma expressão lógica.
O programa vai fazer uma avaliação lógica sobre essa condição. Se a condição for verdadeira, então o que tem no bloco definido pelo if será executado. Então qual é a condição que eu vou colocar aqui para que execute alguma coisa dentro do bloco? Eu vou colocar, por exemplo, se x for maior do que zero. Se x for maior do que zero, faça alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou simplesmente imprimir uma mensagem. Print x é positivo. Ctrl S, salvei. Agora eu venho aqui para o terminal. Se eu digitar ls, eu exibo os arquivos que tem no diretório onde eu estou no momento. Então aqui está o arquivo que eu quero executar, programa.py. Para executar, basta que eu faça /programa.py. Aqui no Linux eu tenho a possibilidade de pressionar o Tab para que o interpretador de comandos autocomplete o texto que eu quero digitar. Então se ele já encontrou o arquivo que eu quero dentro do diretório onde eu estou, então ele vai conseguir completar para mim o nome do arquivo. Eu não preciso digitar completamente. Digitei Enter, então o código foi executado. O código é executado linha por linha, então ele chegou aqui na linha 4, fez a atribuição de 4 para a variável x. Na linha 6 existe a condição se x maior que zero, se isso daqui for verdadeiro, e a gente consegue verificar que x é maior do que zero, né, porque é 4. Então vou exibir a mensagem x é positivo. Observe que se eu colocar um sinal de menos no 4, essa condição vai ser falsa. Então essa linha não deverá ser executada. Deixa eu salvar, Ctrl S. Agora eu vou executar novamente. Eu posso repetir os comandos aqui no Linux pressionando a tecla para cima. Então ele mostra os comandos que eu já digitei anteriormente. Então basta que eu faça isso, dê um Enter, e ele já executa novamente o programa. O que ele fez? Atribuiu -4 a x, testou se x é maior do que zero, deu falso, então ele não imprimiu a mensagem. Agora eu vou fazer uma modificação nesse if para que o teste seja feito com o sinal ao contrário. Se x for menor do que zero, imprima x é negativo. Salvei, agora eu vou executar novamente. Agora sim, essa condição foi satisfeita, verdadeira, aí sim eu consigo executar o que tem no bloco de comandos. Aqui só existe um único comando, mas poderiam existir outros comandos. Eu vou colocar aqui 2 comandos só para exemplificar essa situação. Coloquei aqui, executando condição verdadeira. Então vamos ver se ele consegue executar esses 2 comandos. Eu salvei, vou pedir para executar novamente. Olha aí, ó, executou o primeiro comando e executou o segundo comando. Bom, vou voltar aqui agora para o valor positivo, vou deixar a condição, salvei e vou executar novamente. Programa, executei, não mostrou nada porque não entrou no bloco. A condição foi falsa, x é menor do que zero? Não, x é positivo. Então não entrou na condição e não executa nada que existe no if. Para especificar que o meu bloco terminou, basta que eu recue para o mesmo alinhamento onde o comando if teve início. A partir dessa linha, tudo que eu digitar, todos os comandos que eu colocar aqui serão executados, a menos que existam outras condições e outros blocos e elas não sejam satisfeitas, tudo bem? Então, vou imprimir aqui, saindo, fora do bloco. Então ele não vai executar isso aqui, porque a condição é falsa, e vai executar isso aqui, essa linha, porque ele vai ter finalizado o bloco anterior e vai executar a linha seguinte do programa. Ou seja, o programa vai continuar a partir daqui. Salvei novamente. Agora, deixa eu limpar essa tela aqui só para a gente visualizar melhor o resultado. Então, vou executar programa.py. Olha aí. X é igual a 4. X é menor que zero? Falso.
não imprime essas mensagens e passa para a linha 9 e imprime fora do bloco. Então esse é o funcionamento da estrutura condicional se, que na linguagem Python e em outras linguagens também utiliza-se o comando if para representar esse comportamento. Bom, e aí existe outra situação, né? Existe a seguinte situação: se isso daqui for verdadeiro, mostre isso, execute isso. Mas existe a possibilidade ainda de especificar uma outra condição, que seria uma condição contrária àquela que eu estou avaliando. Se isso daqui for verdadeiro, faça algo. Se for falso, faça outra coisa. Deixa eu apagar isso e vou apagar isso aqui também. E agora vou voltar o sinal agora para maior e vou escrever aqui positivo. Voltei à primeira situação de quando eu estava criando esse exemplo. Se x for maior que zero, x é positivo. Agora eu quero que exiba a mensagem x é negativo caso a condição não seja satisfeita. Para isso, eu preciso recuar para a mesma coluna do if e digitar o senão. Aqui no Python, o senão é representado pelo else. Não posso esquecer dos dois pontos. Em seguida, abre-se um novo bloco de comandos. Aqui eu vou colocar os comandos referentes ao senão. Se essa condição for verdadeira, executa o que tem nesse bloco. Se não, executa o que tem nesse outro. Então eu vou colocar aqui a mensagem: print x é negativo. X é negativo. Agora eu vou imprimir aqui fora dos blocos. Essa mensagem vai ser executada sempre. Agora, essas mensagens aqui, dessas duas linhas, elas só vão ser executadas de acordo com o valor de x. X é positivo, então ele vai exibir essa mensagem. Se x for negativo, vai exibir essa outra mensagem. Vamos lá, salvei e vou executar novamente o programa. Então ele verificou que x é maior do que zero, então ele imprimiu x é positivo. Não imprimiu isso daqui, não imprimiu que x é negativo, e imprimiu o que tem fora do bloco, fora dos blocos. Então ele exibiu essa mensagem e aqui em diante continuaria o programa. O restante dos comandos ficariam a partir dessa linha em diante. Entendido? Então não existe muita dificuldade ao se trabalhar com estruturas condicionais aqui na linguagem Python. O que acontece é que você precisa ter em mente que, em vez de eu estar utilizando chave para definir um bloco, eu estou utilizando dois pontos. Essa é a estrutura Python, a forma do Python de definir um novo bloco. E ainda observe que não existe a necessidade de se utilizar parênteses na condição. Só que isso é permitido. Eu não sou obrigado, mas isso é permitido. É só colocar os parênteses, executa da mesma forma. E é interessante que se coloque parênteses à medida que essa condição vai ficando mais complexa. Eu posso colocar aqui algumas outras operações lógicas que vão precisar de uma certa organização para que seja fácil a gente compreender o que aquilo ali está querendo dizer. A gente vai ver isso aqui no exemplo mais frente, tá bom? Bom, então nós vimos o se, nós vimos o se não, e agora existe também uma outra opção. Existe também o se não se. O que é o se não se? Aqui eu só estou dando, quando eu utilizo o if, eu só dou uma única opção de execução. Quando eu utilizo o else, eu dou duas opções, ou executa isso, ou executa aquilo. O else mais if, o se não mais se, ele vai permitir que eu crie outras possibilidades dentro dessa minha condição. Então, em vez de executar quando for verdadeiro ou falso, ele vai executar se uma entre várias condições for satisfeita. Então, como é que isso é feito? Aqui nesse exemplo, já estou fazendo o teste do maior que zero, positivo, do menor que zero, negativo. Agora, eu vou colocar aqui uma outra instrução que vai ser
Se ele for igual a zero, ele mostra que o valor é igual a zero, nem é positivo nem é negativo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a condição de quando x é positivo. Se x for maior do que zero, imprima x é positivo. Então, eu posso colocar aqui um else-if, só que nessa coluna, tá bom? Else-if, faço um outro teste. Então, aqui eu posso encarar como se fosse um else-if. Aqui eu coloco a condição. Se x for menor do que zero, dois pontos, aí eu vou colocar esse comando aqui. Imprima x é negativo. Então observe que é a mesma coisa do programa anterior, só que agora é diferente. Só que agora é escrito de uma forma diferente. Se x for positivo, imprima x é positivo. Se não, se x for negativo, imprima x é negativo. Agora, se ele nem for positivo e ele nem for negativo, ele só pode ser zero. Então, isso eu vou colocar na minha última instrução. X é zero. Vou apagar isso aqui porque a gente já entendeu onde é que é o fim do bloco, então não precisa mais estar utilizando aquilo ali. Então, agora eu tenho três condições. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Existem três condições nessa situação. Eu poderia ter diversas outras condições. Estou exemplificando apenas com três para ficar fácil compreender. Então, quando x for igual a 4, qual vai ser... Vou apagar aqui novamente, para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, quando x for igual a 4, qual vai ser a condição verdadeira? Vai ser essa ou nenhuma das duas? Vai ser a primeira. Então, quando eu executar, ele deve imprimir que x é positivo, como de fato fez. Agora eu vou modificar para menos 4, salvei, e vou executar novamente o programa. Agora ele mostra x é negativo. Agora, se eu colocar 0, ele nem vai entrar no primeiro nem no segundo bloco. Ele vai executar o terceiro bloco, o último bloco. X é 0. Não existe nenhum mistério envolvido na utilização de se, do if, aqui no Python, né? É bem simples, basta praticar para que você se acostume com a escrita da linguagem. O código em Python ele tem uma escrita diferente do C, C++, do Java, do C Sharp. Ele tende a ser mais simplificado, é mais simples possível. Procure escrever o código mais simples possível. E você precisa se acostumar para que consiga escrever um código de maneira mais rápida, tá bom? Ainda existe uma outra possibilidade utilizando blocos, né, que é a possibilidade de trabalhar com blocos alinhados. No caso, como nós estamos trabalhando com if, né, são estruturas condicionais alinhadas. Né? Então, eu poderia, em vez de estar utilizando essa forma, onde tem várias condições, eu poderia utilizar apenas um se e um se não, e utilizar uma outra condição alinhada a uma das duas situações que eu criei. Então vou deixar isso aqui e vou digitar aqui embaixo para a gente observar a diferença de escrita, mas os resultados vão acabar sendo o mesmo, tá bom? Então eu posso colocar a seguinte observação: se x for diferente de zero, aliás, igual a zero, né? Vou colocar igual a zero. Se x for igual a zero, imprima x é zero. Agora eu vou colocar um se não. Se não. E o que eu vou colocar nesse segundo bloco? Eu vou criar um novo bloco. Eu vou criar um if e vou fazer x é maior do que zero, print x é positivo. Se não, print x é negativo. Observe aqui que existe dois pontos, abri o primeiro bloco. Quando eu recuo, terminei o bloco, tem aqui o else, dois pontos, abri um novo bloco. Tudo isso aqui está dentro desse novo bloco. Observe que dentro desse novo bloco existe uma nova instrução
dois pontos, nova condição, dois pontos, abrir um novo bloco. Então isso aqui é um novo bloco, é um bloco dentro de outro bloco. Esse bloco aqui que eu criei está dentro do bloco else, é um bloco alinhado, bloco dentro de um outro. Se x for maior do que zero, imprima x é positivo, se não, imprima x é negativo. Então observe o seguinte também, aproveitando que já estamos aqui, como é que eu faço para sair do bloco do else? Eu venho para essa coluna, do primeiro, desse else mais externo, aqui. Aliás, mais interno na realidade. Aqui eu saio desse else. Se eu quiser sair desse outro else aqui, eu volto para cá, tá bom? Então, pratique que isso vai acabar se tornando natural para você. Assim como se tornou natural para mim. Vamos executar. Olha, as duas implementações exibem os mesmos resultados. Tanto aqui como aqui, ele mostrou que x é igual a zero. Agora eu vou colocar x é igual a menos 4. Salvei. Quando eu executar, as duas formas de se escrever mostrou que x é negativo. E também, tirando o sinal, vai mostrar que x é positivo através das duas formas de se escrever. Existem essas formas de se escrever código e vai depender muito de cada programador, né, da forma como que cada programador escreve e também de acordo com cada problema. No entanto, observe o seguinte, embora isso seja possível, é possível utilizar blocos alinhados, quando puder evitar, evite, pois dessa forma ela pode gerar confusão, tá bom? Então, é interessante que faça a utilização de operadores lógicos quando for possível, no intuito de simplificar o código, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui, vamos escrever novamente, só para a gente entender direito o que eu quero dizer. Eu tenho um valor de x, agora eu vou utilizar a seguinte condição. Se x for maior que zero, dois pontos, abrir o bloco. Se x for menor do que 10, dois pontos, criei um novo bloco. Estou utilizando blocos alinhados. Imprima x é positivo de um algarismo. Vamos executar o programa. Olha aí. Essa condição foi verdadeira, entrou no bloco. Essa condição também foi verdadeira, entrou no bloco e exibiu a mensagem. X é positivo de um algarismo. Bom, dá para escrever código dessa forma? Dá. Só que dependendo da quantidade de código envolvido, isso aqui acaba se tornando um pouco confuso. Então, já que eu tenho condições que só executam dependendo de outras condições, eu posso utilizar operadores lógicos para simplificar. Eu posso fazer se x for maior do que zero e utilizar o operador lógico e. Lembra que lá, para quem conhece a linguagem C, o e é esse comando aqui. Né? Os dois e's comercial, eles significam o e lógico. Aqui em Python vou utilizar o AND. Esse é o operador e lógico aqui na linguagem Python. Eu vou fazer se x for maior do que zero e x for menor do que 10. Imprima x é positivo de um algarismo. Salvei. Vamos executar, ver se ele executa as duas formas. Olha aí, mostrou as duas formas. Utilizando os dois blocos, as duas escritas, tanto essa como essa, exibiu o mesmo resultado. Bacana, né? Mas veja o seguinte, isso aqui é bastante utilizado na linguagem. Duas condições para uma única variável é muito utilizado na linguagem Python. Pensando nisso, a linguagem resolveu implementar a seguinte forma. Lembre-se, isso aqui não é possível em C nem em Java, tá bom? Se x for menor do que 10 e x for maior do que zero. Opa, isso aqui a gente não conhecia na linguagem C. A gente conhecia isso na matemática, mas na linguagem C não. Só que Python permite, tá bom? Então vou só copiar aqui para ser mais rápido. Fique
está acontecendo aqui. Se x for maior do que 0 e x for menor do que 10, execute essa instrução. Olha aí, executou todas as três, né? As duas primeiras, que a gente já tinha testado antes, e essa nova forma de se escrever. Muito bacana isso. Né? Para terminar, deixa eu mostrar para você aqui também deixa eu apagar aqui, uma outra forma de se trabalhar com condição, que é o operador ternário. O operador ternário, ele é baseado em três partes: a condição, a execução caso a condição seja verdadeira e a execução caso a condição seja falsa. Existem diversas e ele funciona da seguinte forma: imprima x é inteiro de um dígito se 0 se x for maior do que 0 e menor do que 10. Se não, x não é isso. Entendeu aqui como é que está funcionando? Existe aqui a condição. E isso daqui, essa primeira parte, só vai executar se isso daqui for verdadeiro. Se for falso, você vai executar isso aqui. Pouco confuso, mas se você praticar, você vai pegar. Tá bom? Então vamos executar aqui, ver se não tem nenhum erro. Olha aí, vou mostrar aqui. X é inteiro de um dígito. Vou modificar aqui o 4 só para ele exibir a outra parte da minha condição ternária, tá bom? Olha, x não é isso, tá bom? Pois bem, galera, espero que tenha ficado claro a utilização de estrutura condicional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês apresentarem, deixe um comentário aqui nesse vídeo que eu vou procurar responder, tá bom? Se você tiver gostado do vídeo, marque gostei e compartilhe com a galera, com seus amigos, contatos do Facebook, do Twitter e da onde mais você tiver rede social. Muito obrigado por ter assistido.